E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do MoonLab. E hoje a gente vai falar sobre a problemática que é aprender idiomas depois que a gente cresce, depois de adulto, e toda a polêmica que existe ao redor desse assunto dentro da literatura científica. Se vocês não me conhecem ainda, meu nome é Eric Salieri Tavares, eu estou aqui, sou linguista, neurocientista, então eu pesquiso esses assuntos também e tenho aí mais de 10 anos estudando idiomas. Estou aqui com meu co-host, André Reis, também pesquisador aí da área. Estamos aqui nas trincheiras, aprendendo idioma, estudando, fazendo ciência todos os dias e aqui no MoonLab toda segunda-feira com vocês. Então, pessoal, se vocês quiserem entrar na nossa comunidade Be Global, vocês podem estar escaneando o QR Code ou entrando aí pelo link da descrição. Mas o assunto de hoje é bem interessante porque eu percebo muita gente com esse questionamento de será que agora que eu sou adulto, agora que eu já cresci, é possível ainda aprender idioma? E eu mesmo tive esse questionamento. E assim, existe tanta coisa que dá para ser falada, tanta misconception, né, conceitos errados que a gente acredita, crenças assim que acompanham a gente que na verdade não tem nada de científico. Então hoje a gente trouxe alguns estudos que a gente fez dentro de algumas pesquisas. A primeira que eu quero mostrar para vocês aqui é um estudo recente publicado em 2018 na revista Cognition, se chama A Critical Period for Second Language Acquisition: Evidence from 2 and 3 Million English Speakers. Esse artigo foi publicado, escrito por Joshua Hartshorne do MIT e do Joshua B. Tenenbaum, também do MIT, e por fim do Steven Pinker, que na verdade é um psicólogo linguista bem famoso de Harvard, novamente publicado na revista Cognition em agosto de 2018. E o André também trouxe um artigo que ele já vai citar e compartilhar aí com a gente. E todo esse assunto é muito interessante por conta disso. Na verdade, dentro da literatura científica, não existe um consenso de o que é exatamente esse período crítico e quando que ele acontece. E pessoal, a cerne de todo esse conceito de será que eu sou muito velho? Será que vai dar certo? Será que eu ainda vou aprender? Tem origem nesse período crítico. Que nada mais é do que como o nosso cérebro, conforme a gente envelhece, ele vai mudando, né? Ele vai avançando, ele vai adaptando. É o que permite a gente, por exemplo, parar de ser crianças birrentas, porque o nosso córtex pré-frontal se desenvolve e ele entende, eu não posso chorar por qualquer coisa, eu não posso gritar por qualquer coisa, etc, etc, etc. Então, na linguística, você acreditava, na neurolinguística, na neurociência da linguagem, você acreditava isso também, que a gente tinha uma idade específica onde acontecia esse período. E o nosso cérebro, de certa forma, enrijedecia, assim, a gente não conseguia ter tantas alterações. Porém, veio a neuroplasticidade, questionando tudo isso, entre outras pesquisas, sobretudo essa que a gente vai estar falando. Na minha experiência, e o André também vai compartilhar dele, eu sim achava mais fácil aprender quando criança, agora indo para a parte prática, né, a gente contorna com o lado científico. Eu, na minha experiência, também achava mais fácil, mas, sendo honesto, eu não vi muita diferença aprendendo depois de adulto. O que eu vi, na verdade, é o fator motivação e engajamento. Esses dois, assim, é os que mais mudaram, porque antes, quando eu era criança, era muito mais fácil eu me sentir engajado, motivado por um assunto, porque eu tinha tempo, eu não tinha conta para pagar, eu podia ficar jogando o dia inteiro. Então, esses fatores acabavam enriquecendo o processo de aprendizagem. E o que acontece muitas vezes é que depois, quando chega a vida adulta, isso tem até alguns gráficos interessantes que mostram isso, que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês também, é que conforme a gente envelhece, a linguagem deixa de ser prioridade não só no ponto de vista biológico, de adaptação, mas também de vida mesmo. A gente acaba tendo cobranças, né? Outras prioridades na vida a não ser aprender o outro idioma, já que para o cérebro é mais ou menos isso. Eu já sei um idioma nativo, por que eu vou aprender outro? Tem muita questão do ambiente, enfim. E André, meu querido, como é que foi essa leitura desse artigo seu? Que artigo você trouxe aí para compartilhar com a gente? O estudo que eu peguei aqui, ele é um artigo chamado The Critical Period Effects in Second Language Acquisition, publicado pela revista Paideia. Ele é um estudo em cima desse argumento do período crítico de que a idade é o único fator no aprendizado de idiomas. Também ele vai contra essa ideia de que após o período crítico se torna impossível ou quase impossível de se aprender um segundo idioma. Ele traz muitas pesquisas, todas elas concluem que, por mais que a idade não seja o único fator, ela sempre está presente. Ela é um fator, ela é um dos fatores, mas não é o único. É interessante isso, porque no artigo que eu trouxe também, ele tem essa questão, sabe? Por exemplo, esse é um artigo interessante porque ele foi publicado em 2018 na revista Cognition, e mesmo sendo publicado em 2018, já teve mais de 800 vezes citações, né? Então foi citado mais de 800 vezes, mesmo em tão pouco tempo. É uma galera de peso. Então, assim, o que eles perceberam foi uma coisa similar, onde uma grande dificuldade é ter justamente esses dados. Porque, percebam, pessoal, como que eu vou analisar isso na prática, laboratorialmente, assim, de uma forma concreta e científica? Ou seja, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma métrica que avalie a idade em que essa pessoa foi exposta, se ela foi exposta desde nascença, ou seja, se ela é filha de nativos ou não, ou se ela é filha de imigrantes morando no país de nativo e de que idade ela começou
pessoa, porque tem variação para cada idade. Então, se a gente, sei lá, nasci no Brasil, mas eu imediatamente fui para os Estados Unidos, que diferença isso tem? Ou se eu fui para os Estados Unidos com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos, com 10 anos, com 12 anos, qual que é a diferença a partir do ponto 1? Também tem a variação do interesse, da metodologia usada, de qual língua nativa. E se, por exemplo, um brasileiro aprender inglês é diferente de um espanhol aprender inglês, que é diferente de um norueguês aprendendo inglês, etc, etc. Então, nós temos muitas e muitas variáveis e o fator biológico é apenas uma delas. Esse artigo em específico ele é interessante porque ele trouxe algumas concepções novas. Então, através da internet, isso não tinha sido feito antes. Só que, assim, eles avaliaram apenas do ponto de vista lexical sintático. Então, é mais uma análise gramatical do que na sua totalidade, né? Então, esse artigo eles não investigaram a parte fonológica, a parte da compreensão, da escuta e etc. Foi uma coisa mais de leitura e compreensão da língua em si na sua estrutura, né? Na sua gramática. Espero que vocês estejam acompanhando, pessoal. Aí, qual que é o ponto? Através de um quiz, de um questionário e perguntas e joguinhos de Facebook, eles conseguiram mais de 300 mil reshares usando esse tipo de amostragem. É interessante porque eles usaram um recurso gratuito, público, para testar em mais de 38 linguagens, 38 idiomas. Então, ali, o que eles tinham era um grande número de amostragens. Isso fez total diferença. Aí, qual que é o ponto? Como que a gente vai segmentar e avaliar todas aquelas variáveis que a gente já falou, ou seja, tipo de metodologia de ensino, idade de primeira exposição, a variação através do tempo, motivação, etc, 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 numa larga escala. É muito difícil encontrar esses tipos de números. Por isso que normalmente o que eles faziam era shrink down. Então eles avaliavam, faziam pesquisas através de grupos pequenos. E isso gera um problema, porque nesses grupos pequenos é difícil de introduzir justamente as variáveis. Só que quando introduz as variáveis, traz um monte de problema. E por que que isso é interessante aqui nesse estudo? Porque mesmo sendo apenas do ponto de vista gramatical, a gente já conseguiu ter algumas preconcepções assim, key findings que são muito importantes. Um deles é que aqui eu vou mostrar para vocês, que o link do artigo também vai estar na descrição, tá, pessoal? Aqui que vocês estão vendo é o seguinte, nós temos 3 cores ali. Então nós temos do monolingues, que seria os nativos propriamente. Nós temos o immersion learners, que seriam as pessoas que não são nativas, mas foram morar naquele país ou tiveram uma exposição muito grande ao idioma ali, logo depois que começaram a crescer, em termos da sua idade. E non-immersion learners, ali são pessoas que estão aprendendo aquele idioma sem morarem no país, sem estarem em um contexto, em um ambiente que fala aquele idioma. E aqui que vocês estão vendo, ó, aqui esse log odds seria em termos de probabilidade de taxa de acerto e erro, tá, pessoal? Não é porcentagem. Então aqui, os monolíngues, ou seja, são os que mais tiveram, os nativos, né, são os que mais tiveram taxa de acurácia, aqui no eixo vertical. E depois, através do tempo, o eixo horizontal aqui representa quando que foi o primeiro contato com o idioma. Ou seja, conforme vai atravessando o eixo horizontal aqui, vocês conseguem ver que a performance cai bastante. E essa performance é dificuldade de compreensão gramatical. Porém, a parte mais interessante é que aqui causa já uma certa controvérsia, porque até então a gente achava que o período crítico durava ali entre os 8 até os 12 anos, que depois dos 12 anos era muito mais difícil aprender. Porém, aqui mostra que até os 18, 17, 18 anos ainda tem quase a mesma métrica. E aí todo o artigo é bem longo, tá, pessoal? Vocês vão ver, tem outras figuras e também tudo. E a gente vai passando aos poucos ao redor delas, mas assim, o que foi percebido é que há um contraste. E só isso, só essa informação já é muito interessante, porque a gente tem uma amostragem de quase 3 milhões de pessoas online e também de 700, se não me engano, 700, 800 mil pessoas dentro de um grupo de estudos mesmo de pesquisa. Por que que isso é legal? Porque agora a gente sabe que há um contraste, onde antes a gente falava que entre 8 e 12 anos era assim, esse período do período crítico, porém agora a gente sabe que não, vai até os 17, 18. E se esse é o caso, então não é, o período crítico não é necessariamente relacionado a uma mudança biológica nem hormonal. Isso já muda muito o jogo, porque agora a gente vai começar a pensar, se não é uma mudança biológica, ou seja, adaptação do cérebro, se não é uma mudança hormonal, puberdade, o que quer que seja. Então, o que que é? O que que é que cobre tudo isso? Antes de gravar o episódio, eu e o André estava conversando sobre o que a gente estava estudando e tudo, e ele trouxe essa questão da importância da motivação e o engajamento, e o quanto que isso influenciava para a aquisição da linguagem. E aqui nesse artigo a gente encontra mais ou menos a mesma coisa. Mas fala aí, André, mais ou menos o que que você encontrou dentro dessa linha da motivação. Pelo fato de as crianças elas não terem medo de errar, acontece que isso não afeta a motivação dela aprender ou não o idioma. Enquanto adulto, por medo de errar, vai afetar a motivação dele. Se ele se forçar, por exemplo, pode até criar um trauma que pode impedir ele de aprender o idioma, né? É considerado como se as crianças elas tivessem um approach, né? Um método, digamos assim, que é positivo, pelo fato deles não terem medo de errar. Uma criança na rua brincando sozinha, fazendo os bonequinhos ali e fazendo eles conversar um com o outro em voz alta no meio de todo mundo, ela não tem medo, ela não tem essa vergonha, né? Então é a mesma coisa com a linguagem, ela não tem medo de repetir e sair errado. Isso
Isso é muito interessante, cara, porque é assim que a gente vai traçando os pontos com as mudanças biológicas e neuroanatômicas, e essa que é a parte difícil. Então, por exemplo, a gente sabe que crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, são mais inconsequentes, ou meio rebeldes, por assim dizer, justamente por conta da formação do cérebro. O adolescente, quando ele chega ali, entra no processo de adolescência, ele está numa fase onde ele já compreende o mundo, ele já tem suas próprias verdades, suas convicções, e agora ele entra no processo de teste, onde ele está indo para o mundo e está tendo um combate entre as concepções que ele criou e o mundo real. E isso é determinado, sobretudo, por conta do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal ele vai ajudar a determinar a você tomar decisões. Então, é ele que vai dizer, através da experiência também, isso é errado, isso é certo, você tem que fazer isso, você não tem que fazer isso. Por que que isso é importante? A criança, ela não tem esse córtex pré-frontal tão bem desenvolvido. O adolescente também não. Então, essa idade do período crítico, ela acaba se relacionando nesse sentido também. Porque aí a gente tem, ok, então como o córtex pré-frontal dela não é tão bem desenvolvido, então ela não tem tanta vergonha. Mas aí também varia de criança para criança, porque tem criança que é muito, muito, muito envergonhada. Isso que eu acho interessante. É sempre retornar ao padrão de comportamento e ao assunto que a pessoa tem interesse. Porque um assunto que uma criança tem interesse, dificilmente ela vai ter vergonha de falar sobre aquilo. Ou então, sobretudo com uma outra pessoa que ela gosta, ou que tá ali com ela, e etc. Então sempre acaba entrando dentro desses detalhes, assim, onde a motivação sempre vai ser um fator cheque. Todo artigo que eu leio, todo estudo que eu leio, através da minha própria experiência, existem dois fatores que colocam em xeque tudo: padrão de comportamento e a sua motivação ali para estar fazendo aquela ação. Então, se você não tem um motivo, eu sei que eu repito isso bastante, mas se você não tem um motivo para estar fazendo aquela ação, por que que você acha que o cérebro vai achar que ele vai aprender simplesmente porque você quer, porque você disse que quer? Aí tem um termo também interessante, que é até um pouco difícil de falar, asymptotic learning. Seria um learning plateau ali na aprendizagem. E geralmente eles aparecem justamente na idade de troca, entre 18 e 20 anos ali. Aí faz sentido, porque o padrão de comportamento muda, né? Então a criança que ela tá, o adolescente, ele tá crescendo, ele tem um padrão de comportamento específico. Enquanto o adulto que chega ali, 18, 20 anos, ele vai ter que mudar completamente o comportamento dele, na maioria dos casos. Claro que tem pessoas que começam a trabalhar mais cedo e etc, mas no geral é nessa faixa de idade onde a gente está escolhendo qual trabalho a gente vai fazer, qual faculdade, etc. Então muda o comportamento e muda as prioridades. Então é sempre interessante pensar isso, né, cara? Como há uma direta relação entre a sua prioridade e o seu estilo de vida e a sua performance ali na aprendizagem de idiomas. Não tem como separar as duas coisas. Então, tipo, quando eu era criança era muito mais fácil, era muito mais natural. Parece até que não era um processo consciente, né? Eu acho que realmente não era um processo consciente, né? Eu não tenho como buscar essas memórias com 100% de certeza, né? Tem muita coisa que simplesmente foi por contato, cara. Parece que o cérebro, ele simplesmente ele interpretava uma frase que tinha, sei lá, vamos supor que eu conhecesse 70% das palavras que estão sendo usadas naquela frase. Meu cérebro automaticamente já identificava o resto das 30, entendeu? Já colocava no contexto e fazia tudo isso de forma muito mais rápida. Essa aquisição, essa percepção do mundo, né? Acho que é muito mais vívida quando você é criança, né? É aquilo que você falou, né? O cérebro, ele tem muito menos coisa para se preocupar, é muito menos noção e percepção do que é o mundo real. E eu fico pensando nessas coisas, assim, e essa que é a grande dificuldade da linguística, pessoal, porque a gente está falando da principal ferramenta de interação com a realidade da nossa espécie, que é a comunicação, que é a linguagem. E o problema disso é que para a gente chegar num consenso, a gente precisa de inúmeras variáveis. E é até interessante, na verdade, porque moving forward, né, daqui para frente, muitas pesquisas linguísticas vão mudar bastante, por conta que agora a gente tem inteligência artificial, a gente consegue fazer alguns tipos de pesquisas e amostragens através de computação e etc. Eu estou muito curioso para saber como é que vão ser os próximos 10, 15 anos, assim, em termos do avanço linguístico, porque é algo multidisciplinar. A gente pode levar em consideração o processo biológico, a mudança do cérebro como um todo, a gente pode levar em consideração o ambiente, as experiências passadas, a metodologia de ensino aplicada para aquela pessoa, para eu chegar num consenso de que um método é melhor do que o outro, por exemplo. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar várias pessoas que estão no mesmo estágio de desenvolvimento, experiências e egrégoras parecidas, experiências passadas parecidas, para elas estarem no mesmo ponto zero. Essa que é a dificuldade da linguagem. Um dos grandes motivos do porquê que até hoje é difícil de chegar nesse consenso, de se sim ou não é mais difícil aprender depois de adulto, justamente por conta desse ponto zero. Como que a gente coloca dentro de um mesmo grupo de estudos várias pessoas que estão no mesmo ponto zero e aplicam uma determinada metodologia ou um determinado teste? Aí eu aplico e replico isso. Como que eu vou replicar isso? Eu vou encontrar outros grupos, então é sempre variável essas coisas. Vale dizer também aquela coisa de que tem certos dias, né, que a gente tá melhor
do que outros dias. E se essa pessoa que fez parte da pesquisa, no dia que ela foi fazer o teste principal lá, ela tava meio, sabe, e aí? Cabisbaixo, sei lá. Então, isso do fator emocional é muito relevante também. O que a gente encontra, assim, qual que é a minha leitura disso tudo? Alguns pontos, tá? O engajamento, ou seja, a sua relação emocional com aquele assunto, extremamente importante, independente da idade, ou seja, aqui envolve a motivação. Então, eu incluo aqui a motivação, a relação emocional e o seu interesse pelo assunto, isso é um. A quantidade de exposição, ou seja, quantas horas você acumulou. Assim, horas é o jeito mais fácil de dizer, né? Porque assim, é realmente a exposição através do tempo. Então aqui eu estou contando dias, semanas, anos, ou seja, quantas horas de exposição ativa e passiva você teve. Ativa sendo fala e escrita, e passiva sendo escuta e leitura. Aí a gente consegue também encontrar um parâmetro. Esse é um segundo fator, ou seja, primeiro, motivação, segundo, exposição, terceiro, padrão de comportamento. Então, como que a pessoa lida com o idioma? Que aí engloba os dois. Que se a pessoa lida de uma forma mais leve, de uma forma mais espontânea, criativa, que nem o André falou, sem ter medo de errar e essas coisas, então isso naturalmente vai aumentar o nível de performance dela. Se ela tem um motivo para aquela ação, se ela tem um interesse genuíno, se ela realmente gosta daquele assunto, então naturalmente vai aumentar a performance dela. O quanto mais tempo de exposição ela tem no idioma, vai aumentar mais tempo. Então, assim, a pergunta não é necessariamente se a gente está velho demais ou não, mas o que a gente está fazendo. Eu sei que parece simples demais, pessoal, mas é isso aí mesmo, é o estilo de vida. E tudo isso a gente compartilha lá dentro da nossa comunidade Big Globo, porque é sobre isso. Então lá a gente tem diversas pessoas de contextos diferentes, de pontos zeros diferentes, mas todas elas estão vivendo esse estilo de vida globalizado de aprender vários idiomas, justamente porque a gente está falando de tudo isso. Então, lá a gente tem aulas que a gente bate nessa tecla. Nos nossos encontros semanais, a gente bate nessa tecla. Então, é muito mais padrão de comportamento e repertório, né, de você ter esse repertório de horas e tudo mais, do que qualquer outra coisa. Tem outro ponto que é interessante a gente mencionar, né, sotaque, que a gente não tocou nesse ponto ainda. Como é que você pensa sobre essa questão, né? Sotaque, No estudo idade. que eu estava vendo, diz que tem uma diferença entre o aprendizado dos adultos e das crianças, obviamente, né? As crianças, elas, por mais que elas demorem mais para aprender, elas conseguem reter melhor o que elas aprenderam. Uma dessas coisas que afeta diretamente ali o desenvolvimento dela é a linguagem, né? Porque vai definir como que ela vai, as facilidades que ela vai ter para certas pronúncias, por exemplo. Certas pronúncias que, cara, eu no norueguês, eu tenho que, é muito difícil para mim, quase o dobro de vogais que tem no português, né? No norueguês tem 9 vogais, é muito difícil pronunciar elas, assim, de forma espontânea, sabe? Eu tenho que conscientemente falar, putz, essa palavra aqui, ela tem um Y, eu vou ter que fazer um esforço, quando eu estiver lendo ela, eu vou ter que fazer um esforço consciente para pronunciar ela, enquanto os noruegueses, eles fazem isso sem nem pensar direito. Da mesma forma que pra gente, nós brasileiros, vamos ter isso com os acentos, né? Então, Entendeu? Com o til, com o circunflexo. Pra gente é muito natural. Agora, pra um americano, se ele for tentar ler um recepção, ele vai falar recepsal, né? é Recepcal, isso. na verdade, né? Porque eles vão ter que fazer um esforço consciente. Então, desde criança a gente teve essa exposição, então os nossos músculos faciais vão se moldar de acordo, digamos assim. Aqui encaixa até aquela concepção da própria música mesmo. A gente fica mais sensíveis a determinados tipos de som. Então, é muito mais difícil você convencer um adulto de que existe um determinado som que ele tem que aprender quando toda a concepção da realidade dele já está classificada, já está certa, já está tudo dentro da sua caixinha. O cérebro dele já desenvolveu. Então, é basicamente falar assim, ó, na real tinha uma coisa que você não percebeu. Olha esse som aqui. Ele vai falar assim, mas que som é esse? É esse sentimento que a gente tem. E aí, qual que entra as limitações? Esse estudo que eu tô falando, ele analisou mais do ponto de vista gramatical sintático, e não do ponto de vista de pronúncia e escuta, justamente por conta da dificuldade de gerar amostragem, né, de ter dados. Mas é justamente esse o ponto. Então, assim, isso sim é um consenso de que você aprender idiomas depois de adulto, a questão do sotaque sim é um problema, não é um problema na verdade, é uma questão por conta dessa questão de sensibilidade auditiva. Não que isso é necessariamente um problema, e não quer dizer que você fala um idioma melhor ou pior. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, 40, 50, 60 anos e está começando a estudar agora, você pode sim chegar num nível de fluência, com certeza absoluta. E você pode ter um excelente inglês ou um excelente outro idioma. Agora, a diferença que as pessoas precisam internalizar urgentemente existe uma clara distinção entre ser compreendido, ter a pronúncia
pronúncia da palavra correta e sotaque. Pronúncia e sotaque são coisas completamente diferentes. Claro que uma pessoa que tem um sotaque igual nativo, a tendência é com que ela pronuncie aquelas palavras com mais clareza, mas não necessariamente é uma realidade. Isso envolve diversas coisas. Então, como que a gente consegue, por exemplo, argumentar de que, de fato, é impossível aprender depois de adulto, sendo que eu consigo compreender do ponto de vista gramatical, sim, se torna mais difícil, mas é possível, e eu consigo gerar essa aquisição de vocabulário, essa compreensão, etc., através da exposição, através da comprehensible input, que o Stephen Krashen já trouxe pra gente. A conclusão é que sim, é possível, mas você tem que saber mais o que você está fazendo. Que nem que o André falou, a gente, depois de adulto, a gente aprende de um jeito mais estratégico, né? Não é tão intuitivo, não é tão espontâneo. Passa algumas dicas aí pra galera, André. O que você acha que a galera podia fazer depois de adulto, se a pessoa, depois de adulto, está tentando aprender? Tipos de elementos, estratégias, técnicas, exercícios ela pode utilizar? Primeiramente, é a questão de não desanimar, porque direto eu me peguei desanimando, lembrando de quando eu era criança, simplesmente estava aprendendo porque eu nem sabia que eu estava aprendendo, falando, nossa, cara, eu tô penando tanto para aprender norueguês, eu acho que meu tempo já passou, sabe? Não vou inventar moda. Na verdade, não é assim. Era mais fácil antes, mas não é impossível agora. É muito mais difícil para memorizar certas palavras. Tem coisa que eu estudo hoje e amanhã, e daqui uma semana eu vou esquecer, e faz parte, né? É assim, infelizmente. Eu não sei, eu acho que é aquela mesma coisa de você falar assim, ah, eu tô muito velho pra fazer uma faculdade. Não, cara, não é assim. Sempre vai ter tempo, não desanimar é muito importante. A segunda parte é tentar transformar o estudo em alguma coisa um pouco mais divertida. Eu tentei, como exemplo aqui, eu instruí o ChatGPT a criar cenários pra mim. Ele me dá, tipo, uma missão para eu resolver em até 10 questões. Eu tenho 10 questões para resolver aquilo ali. Para dar um exemplo, é como se fosse, sei lá, você chegou no hotel de viagem agora e você fez uma reserva, né? Você tem que conversar com o recepcionista em norueguês. E aí ele vai fazer o papel de recepcionista e eu vou fazer eu. Eu fui fazendo, bacana, legal. Só que chegou um ponto que eu falei, cara, isso aqui tá muito, muito mecânico. E eu pensei, tá, o que eu tô fazendo agora? O que eu gosto de fazer? Pô, eu adoro jogar. No momento, eu tô jogando Baldur's Gate 3. E aí eu falei, cara, vamos testar um negócio aqui. Aí eu falei pra ele, vamos mudar aqui eu vou sugerir o setting, né, e você, com as mesmas regras, você faz aí como se você fosse um amigo meu norueguês perguntando pra mim sobre o primeiro ato de Baldur's Gate 3. Ele perguntando pra mim quais foram as minhas escolhas, o que eu fiz no jogo, o que eu tô achando e tudo mais, sabe? Cara, foi impressionante como funcionou. Me diverti muito, porque assim, eu tava falando, basicamente revendo as coisas que eu fiz. É legal você falar sobre algo que você gosta. O ChatGPT foi excelente, excelente. E toda vez que eu vou jogar agora, pelo fato dele estar conversando comigo em norueguês aqui sobre aquele assunto, eu já tenho, tipo, um material pra, sei lá, eu pego, por exemplo, peguei uma poção, eu já falo assim, eu aprendi que poção é tal palavra ali por causa daquela conversa. Então já fica reforçando na minha cabeça toda hora, sabe? Uhum. Cara, excelente ideia. Isso é interessante por conta do fator competição também. Tipo assim, vira quase. Isso é, de certa forma, gamificar a parada, né? Porque você tem um objetivo ali, claro, que é conseguir expressar aqueles seus pensamentos para um nativo. E dá até para. Aí dá para fazer algumas brincadeiras, de como, por exemplo, você perguntar para o chat que estaria assumindo uma posição de um nativo norueguês ali, no caso, o idioma que você estiver estudando, como o quão nativo soa isso. É natural falar dessa forma? De que formas eu poderia dizer isso de uma forma mais natural, mais igual um nativo, mas não no sentido de pronúncia, de naturalidade mesmo, assim, né? Eu falei isso, eu instruí pra ele, então é importante mencionar, eu esqueci de mencionar, mas é importante que eu falei pra ele que depois que eu completasse essa missão que ele me dá em até 10 mensagens, ele me desse, tipo assim, um review sobre o que eu falei que estava errado, o que pode melhorar e tudo mais. Ele faz isso, eu nem precisei, tipo, perguntar pra ele se soa natural ou não, ele já fala mesmo. Assim, isso aqui que você falou fica muito formal. Como você tava conversando com um amigo sobre um jogo, é uma conversa um pouco mais casual, então seria melhor você usar tal termo. Ou você poderia usar também tal coisa, ou frasear dessa forma. É muito prático, muito bom, cara, muito bom. Para complementar isso, pessoal, eu diria, independente se você está utilizando com o ChatGPT ou não, mas eu recomendaria você, no mínimo, experimentar essa grande dica que o André compartilhou aqui com a gente, você procurar assuntos que são do seu interesse. Então, assuntos que você gosta, realmente tem essa relação emocional que você tem com elas, sabe? Porque do contrário, fica muito difícil a gente ter qualquer tipo de resultado. A gente sempre tem que ter um motivo para ação, sempre tem que ter motivação, que é diferente de inspiração. Vou repetir isso quantas vezes for necessário. Pessoal, tudo isso a gente ensina dentro da nossa comunidade Be Global, que você pode estar escaneando aqui o QR Code, entrando lá com a gente. Nós somos Language Learners, que estamos compartilhando nossas experiências, cada um com seu próprio idioma, com sua própria jornada, com seu próprio ponto zero, mas a gente está lá sempre dentro do mesmo framework, dentro da mesma filosofia, dentro do mesmo raciocínio, que envolve tudo isso. Então, eu e o André, nosso trabalho
trabalho aqui é realmente pesquisar, estar nas trincheiras ali, carregando essas bandeiras, né? Então a gente está todos os dias estudando idiomas, estudando ciência para trazer o melhor aqui para vocês. Beleza, pessoal? Segunda-feira estaremos aqui de volta. André, alguma conclusão final? Alguma mensagem? Uma dica, né? Tipo, eu me peguei um pouco perdido quando eu tava fazendo esse prompt, né? Porque eu falei, cara, esse negócio aqui da recepção do hotel, de não sei o que, tá muito, muito sem graça. Se você tiver perdido na hora de fazer o prompt, pensa de forma um pouco mais imediata, talvez. Tipo, você assistiu um filme ontem, pede pra ele, fala assim, você tá conversando com um amigo, insira a língua que você quer aprender aqui, e ele tá te perguntando o que você achou do filme, entendeu? Eu fui num show ontem de fulano. É sobre tal notícia que passou na TV. Qualquer coisa que seja, que faça parte do seu dia a dia, dá pra você incluir ali. Total. Isso é algo que eu tenho feito também nas minhas práticas de estudo diário, eu tenho feito isso também, tentar incluir coisas assim mais imediatas, coisas recentes, que aí eu consigo associar mais fácil, né, entra naquilo do Comprehensible Input. Mas massa, pessoal. No mais, se vocês tiverem dúvidas, mandem aí nos comentários, interajam com a gente, sigam a gente lá no Instagram, @esa.bglobal. Se inscreva aqui no canal e eu vejo vocês semana que vem. Fechou? Até Até mais. mais.